do caráter e da cultura, um processo de entendimento de si mesmo, um processo de entendimento das leis universais, um processo de transformação de vida e energia em vida e consciência, um processo de formação de livres pensadores, onde nós passamos a pensar com a nossa cabeça, onde nós fazemos analogia de todo o conhecimento, procurando aquilo que é análogo, onde nós fazemos essa tessitura do conhecimento de todas as áreas, de todas as linhas, de todas as artes, de todas as filosofias, de todas as religiões. E através de um processo de metamorfose, nós nos transformamos em busca realmente de nossa identidade superior. Deuses nós somos e deuses nós esquecemos que somos, na razão do dizer de Santo Agostinho, desse ser fantástico dos cristãos, dos católicos. Então, deuses fomos, mas nos esquecemos. E dentro de nós, lembrando que o nosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo, onde habita o Espírito da verdade, nós temos dentro de nós a nossa realidade, o nosso corpo causal, que é a causa de toda a nossa manifestação. E todo o processo de iniciação visa despertar esta Eucaristia, ou a caristia com o nosso eu, o encontro com o nosso eu, esta comunhão que se dá no âmago, no íntimo de cada um. E todo o processo de iniciação é 100% consciente. É um processo onde nós não aceitamos dogmas de nenhuma espécie, preconceitos de nenhuma espécie também, porque dogma tem que ter uma explicação, não pode ser aceito, porque todo efeito, tudo que existe no mundo dos efeitos tem uma causa que provocou, porque toda causa provoca um efeito, todo efeito é provocado por uma causa. E se nós percebemos um efeito, um acontecimento, algo que exista, embora não entendamos, embora até estranhemos esse efeito, existe uma causa. Nada é casual, tudo é causal, tudo tem uma causa, tudo tem um motivo e, portanto, tudo deve ser explicado. Esta é a postura de Mistérios Revelados, é a postura do nosso programa aqui na sua Rádio Mundial de São Paulo. E além disto, nada é casual, tudo é causal, tudo tem sempre uma causa. E quando nós entendemos o mundo das causas, nós dominamos o mundo dos efeitos e a lei passa a ser aquilo que interage entre causa e efeito. Quando o cientista busca entender um fenômeno, ele busca a lei que rege o fenômeno. E quando ele consegue, através de enunciados, escrever aquela lei, fazer o postulado da lei, ele domina a causa e efeito, ele domina o processo cientificamente. O cientista é também o iniciado, e o iniciado é o cientista. O iniciado busca descobrir a lei que rege a relação entre causa, que é espírito, e efeito, que é matéria. E quando nós entramos no conhecimento desta lei, nós então dominamos os efeitos de espírito e matéria. Este é o mago, este é o adepto, que vem do adeptus do latim, que quer dizer aquele que conseguiu. Conseguiu o quê? Dinheiro, promoção, ser reconhecido, conseguiu ficar no pedestal? Não. Conseguiu consciência. Iniciação não tem diploma, iniciação não tem medalhinha, iniciação não tem prêmios materiais, mas o grande ouro filosófico, que é o ouro dos ouros, a consciência solar. Na realidade, tudo que existe antes de existir foi sol, porque a Terra é um pedaço do sol que, esfriando, permitiu tudo existir, tudo que existe. Então, tudo que você está vendo, tudo que você é, tudo que você conheceu, tudo que você vai conhecer, tudo que existe, na realidade, antes de ser isso que é, era sol. Aí vem a consciência solar. E quem adquire esta consciência solar, adquire esta consciência de transmutação de sol em qualquer coisa. E qualquer coisa em sol novamente. Este é o ouro filosófico dos verdadeiros alquimistas, que é adquirir o título de sol, o título de Crestos, o título de ungido, o título de Cristo. O título de iluminado. É a consciência crística, é a consciência solar. Colocando essa palavra Sator, ela tem 5 letras. Então 5 está relacionado a todo o pentagrama. Tudo que tem 5 relaciona-se a todo esse mistério que a gente falou, do serpente, do ser 5, da quinta hierarquia, e todos os mistérios do pentalfa, do pentagrama, não é? Do pentáculo. Então sempre que tem o número 5, nós estamos ligando a quinta hierarquia angélica que caiu no meio da humanidade e se polarizou em bem e mal. E esta quinta hierarquia tem dentro do número 5 todo o seu simbolismo, e dentro das figuras que a gente chama de figuras do pentáculo, do pentalfa, da própria serpente, aquela serpente que era o ser 5,
que estava envolto na árvore do conhecimento, na árvore do bem e do mal no paraíso, não é? E que na árvore, que no juízo final é a mesma árvore do paraíso transmutada, ou seja, a Bíblia começa com Gênesis, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Onde Eva, tentada pela serpente, fez Adão comer da maçã, e daí então ele caiu no pecado de Deus, foi expulso do paraíso. A maçã nada mais é do que o nosso mental, e este jogo de Eva, Adão, representa a polarização do andrógeno naquela fase do paraíso, e na árvore, que no juízo final é a mesma árvore do paraíso transmutada, ou seja, a Bíblia começa com Gênesis, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Onde Eva, tentada pela serpente, fez Adão comer da maçã, e daí então ele caiu no pecado de Deus, foi expulso do paraíso. A maçã nada mais é do que o nosso mental, e este jogo de Eva, Adão, representa a polarização do andrógeno naquela fase do paraíso, que nós chamamos fase da Lemúria, onde houve a Taracamaia, que é a guerra dos céus, a queda da quinta hierarquia. E essa quinta hierarquia, ela é representada pela própria serpente. E então a serpente tem todo este simbolismo relacionado a estes mistérios maiores. E na árvore nós temos essa serpente. E todo o anagrama, toda a formação, que nem este Sator, né? Este Sator, se a gente escrever Sator, a gente tem rotas, a gente tem toras, a gente tem atros e várias palavras. E aí, se a gente fizer um jogo de 5 letras, escrevendo Sator, e mudando, escrevendo Sator também de baixo para cima, de cima para baixo, a gente vai ter toda uma formação diferenciada desta palavra. Então, esta palavra, Sator, ela é uma palavra mágica, como a gente fala. E toda a palavra mágica, ela tem um simbolismo próprio. Agora, qual é a palavra mágica? A palavra mágica, Orlando, você deveria pegar o Sator e escrever exatamente como eu falei. Escreve Sator, depois, olhando de trás para frente, é rotas. Aí você escreve de baixo para cima, né? Sator, aliás, desculpe, você partindo do canto esquerdo de uma folha, por exemplo, você vai para a direita e escreve Sator. Desse mesmo ponto, do S, você desce, escreve Sator. Aí você vem no outro canto direito de baixo, coloca o S, escreve Sator. Então vai dar Sator novamente. E do canto direito até o canto direito do fim, canto direito superior ao canto direito inferior, você vai ter rotas. Então você tem todo esse jogo de Sator, rotas, Sator, rotas. E depois você vai formar as palavras que você vai ter dentro desse quadrado. Aí eu não posso te dar isso de mão beijada, né? Porque isso não pode dar, não é? Aí a gente dá metade da coisa e outra metade você vai ter que pegar uma caneta, fazer experiência, até descobrir a verdade que existe dentro desse simbolismo. Mas é assim que se faz. Você pega o Sator, escreve, então repetindo, do canto esquerdo da folha, esquerdo superior, Sator. Do canto esquerdo para baixo, Sator. Ou se você quiser ainda, para ficar mais bonito, rotas, né? Deixa o S de cima como R. E vai fazendo esse joguinho. Você vai vendo que à medida que você vai fazendo essas escritas, tentando usar essa palavra, você vai chegar no ideograma mágico. E esse ideograma mágico é aquele que vai te responder os mistérios. E meditando sobre ele, na posição dessas palavras, você vai achar a palavra das palavras, a palavra mágica que está escondida atrás disto. Isto é um processo que a gente usa, não é? Para fazer analogia de palavras e também usar a formação de palavras. Lembram que quando a gente fala da Kabbalah, nós falamos que a Kabbalah, ela se baseia em 3 princípios. O princípio da gematria, que é dar um valor numérico das palavras em hebraico. Então, cada palavra, ela tem um valor numérico, ela tem realmente um valor de arcano. E cada palavra, ela tem um determinado poder. E em cima desses poderes ligados às letras hebraicas, a gente tem o próprio poder da palavra. Então é uma palavra que tem força. Quando a gente começa a pronunciar a palavra devidamente e aquelas que têm poder, o que a gente faz? A gente desperta um outro poder intrínseco, pertinente, ou inerente a nós mesmos, que é o poder da Mantrika Shakti. Este exercício que a gente distribui pelo correio e pede para que vocês mandem uma carta, que é o exercício do chakra da garganta, o Vishuddha, ele permite exatamente isto, não é? Que é mexer com a garganta, com este chakra, que é o Vishuddha, e fazer com que as palavras tenham força. Esta técnica da Gematria é a mesma coisa, só que é numericamente usando a Kabbalah, usando o valor do hebraico, desta língua sagrada que é o hebraico, segundo as tradições, e também usar este poder.
E este jogo do Sator tem a mesma coisa. Existem determinadas palavras que ela tem um poder fantástico. É que nem o Yod, He, Vav, He, que é o nome de Deus, que chama de Javé, Jeová, né? Então, existem muitos nomes. E existem nomes sagrados que o próprio hebraico não pronuncia esse nome, de tão sagrado que ele é. Então, ele chama de Adonai. Então, quando ele fala Adonai, ele está falando o nome de Deus, que é exatamente esse nome, que é o Yod, He, Vav, He, que é o tetragramaton. E o tetragramaton é o próprio nome de Deus. Se nós tirássemos a camisa de Maitreya, agora que vai se manifestar, a volta de Yoshua Ben Pandira, ele tem gravado no próprio peito, através de um olhar clarividente, a gente enxergaria isto, este nome de Deus, que é o próprio tetragramaton. Tetragramaton, o nome de 4 palavras, o nome sagrado de Deus, que dentro da tradição nós chamamos de Jeová, de Javé, né, de Jeová, né, e tem vários nomes parecidos. Então, as palavras têm um valor mágico. E você vai ver, formando, brincando, né, no bom sentido, usando essas palavras, você vai chegar numa formação, e dentro desta formação você vai sentir interesse de pronunciar uma palavra, e aí você espere os resultados. Se você pronunciar corretamente, existe um fator mágico dentro deste jogo de palavras, que são 5 por 5, são 25. Né, partindo do Sator. Aí vem todo este processo ligado ao Sator. Sator, rotas, taros, ou de tarôs, né, é exatamente igual ao tarô que a gente fala. Quando nós falamos tarô, este tarô, na realidade, ele tem inserido dentro de si, mudando a posição das palavras, um outro significado. O tarô, mudando as letras de posição, significa o ator, né, ator, na rota da vida, buscando a Torá. Então, o tarô na rota da vida, buscando a Torá. Então, veja que quanta coisa que tem aqui, não é? Tarô é a linguagem sagrada, onde o ator na rota da vida busca a Torá. Então, o tarô representa uma chave, onde o ator na rota, que é o ator, que é cada um de nós, você, Orlando, não é, por exemplo, na rota, que é no destino da vida, busca a Torá, que é a própria lei, a lei hebraica, a lei de Deus. E ainda dentro deste jogo nós temos mais uma, que é o rato, né? Também sai rato, mudando as palavras, que é aquele que faz mau uso das coisas sagradas. Então veja que o próprio tarô, ele tem uma linguagem dentro de si. E na Bíblia nós temos várias palavras que têm este poder. Então nós podemos pegar e dar atributos numéricos pela gemátria. Já pelo notaricon, a gente faz a formação da palavra usando a inicial e a final dentro de um jogo de oração, por exemplo. Dentro de um anagrama, a gente muda a posição das palavras. É que nem Sator, da rotas, da toras, que é parecido com esta palavra que eu falei de tarô. Bom, eu já vou abrir o jogo para você, vou te facilitar mais a coisa. Você vai chegar ao processo do tarô, usando a rotas, é o próprio tarô, certo? Então, é uma questão de você fazer este jogo e, entendendo o tarô, você vai chegar a conclusões maiores. Eu já te dei mais um empurrãozinho. Em vez de dar metade, eu dei 60%. E o notaricon representa essa segunda parte de estudos da Kabbalah, que é exatamente formar as palavras usando a letra inicial e a letra final da própria palavra, ou então de uma oração, ou então anagramaticamente, que é esse caso. Você tem Sator, você pode de trás para frente escrever rotas. Então existe este processo. E dentro disto, todas as palavras, grande parte delas, muda totalmente o valor, muda totalmente o sentido. Por exemplo, Célia. A Célia, você mudando a posição das letras, vai te dar a palavra Alice. Amor, mudando as palavras, vai te dar Roma. Tarô vai te dar rota, ator, tora, rato, tanta coisa, não é? E veja que Pedro, mudando as palavras de Pedro, você tem poder. Então, às vezes, dentro de uma linguagem hermética, de uma linguagem sagrada, de uma linguagem escondida atrás de fórmulas de magia, nós temos o que
quer dizer aquela frase mudando a posição das letras. Eu sei que isso é trabalhoso, não é fácil. Então existem determinados trechos bíblicos que a própria Kabbalah estuda através do Notaricon, que é isto, é você ficar mudando as letras das palavras e você vai descobrir inserida num texto bíblico, principalmente no texto dos Salmos, falando mais diretamente, você vai descobrir frases que têm um significado totalmente diferente daquele que o texto original deixa transparecer. Isto, obviamente, vai ter um valor muito maior e uma conclusão muito mais efetiva se for feita em hebraico ou em aramaico inicial, mas principalmente em hebraico, que seria a língua tradicional de onde surgiu todo o texto bíblico, não é? E através do aramaico e através do hebraico, a gente teria todo esse processo que, infelizmente, para nós é complicado. E também para os rabinos é muito complicado, mas eles fazem isso. Todos que estudam a Bíblia, todos que estudam a verdadeira Kabbalah, buscam pela gemátria ou pelo valor numérico e pelo notáricon, que é mudar esta posição, tentar acertar trechos. E muitas vezes a coisa está até mais escondida dentro da linguagem hermética, da linguagem oculta, que precisa ter a terceira parte dos estudos da Kabbalah, que é a temura, que é a analogia entre as palavras. Ou seja, você pega uma palavra análoga e muda, aí muda totalmente o sentido. Então, você tem uma determinada palavra, e você substitui aquela palavra e põe uma outra palavra parecida, não é? E mudando por aquela palavra parecida, muda totalmente o sentido da frase. Isto é a temura. E estes jogos, desses anagramas, são muito importantes. É que nem também o outro que chama de abracadabra. Abracadabra, não é? Então, abracadabra também tem todo um jogo, onde você vai mudando as palavras e você vai formando um triângulo com ela, que é o triângulo mágico, chamado triângulo da abracadabra. Na realidade, abracadabra vem de abra, vem cade abra. Abre, cade, abra. E ad, cade, abre, cade, abra quer dizer santo Deus santo, né? É Deus santo Deus, ou santo Deus santo. Então tem esta expressão de enaltação ao sagrado. Muitas pessoas acham que abracadabra é uma palavra diabólica, é uma palavra do mal, é uma palavra satânica. Na realidade é a própria exaltação a Deus, né? É santo Deus santo, ou Deus santo Deus, mas normalmente santo Deus santo. Então é uma exaltação ao sagrado. E todo este processo vai permitir este entendimento superior. Agora, quanto à outra pergunta que você falou da tábua das esmeraldas, nós temos a tábua das esmeraldas como sendo a própria linguagem original dos arcanos. Ou seja, o próprio Hermes, o Trismegisto, 3 vezes grande, ele tinha todo o conhecimento dos arcanos através dessas tábuas, que são chamadas das tábuas de esmeraldas, que representam os grandes mistérios dos egípcios, através de Tote. De Tote nada mais é do que Hermes, o Trismegisto para os gregos, e do que o Mercúrio para o romano, esta grande divindade que aqui na Umbanda é conhecida como Exu. Todo mundo confunde Exu com o diabo. Na realidade, Exu, dentro do conhecimento da Umbanda, ele representa o mensageiro, ele representa aquela entidade que faz a tessitura, que faz a ligação do mundo divino com o mundo terreno, ou seja, ele faz o transporte, ele é apenas um mensageiro, ele faz a conexão entre o humano e o divino. Aí vem o trabalho do Exu, e muita gente confunde com o próprio Satanás, com o diabo, e até colocam a configuração do diabo para o Exu. Mas Exu, na realidade, significa outra coisa, dentro dos conhecimentos herméticos. E esta ligação, esta tessitura do divino com o sagrado, é exatamente Hermes, o Trismegisto. E Hermes, o Trismegisto, o 3 vezes grande, ele representa a própria expressão do eterno. Ele representa o ser mais comprometido com a humanidade. Hermes, na realidade, ele nasceu no dia 4, que é o dia dedicado a própria terra. A sua mãe, ele era filho de Zeus e de Maia, e Maia, quando nasceu Hermes, ele colocou dentro de um salgueiro, dentro de um buraco de um salgueiro, e revestiu aquele moleque travesso, ele era conhecido terrível, né, quando ele era bebê, com as roupas de linho. E ele ainda bebê saiu das entranhas do salgueiro, por isso que o salgueiro, ele é a árvore dedicada a Hermes. Ele saiu de lá, fugiu, roubou 2 vacas do rebanho de Admeto, que eram guardadas por Apolo, e
veja como ele era esperto, para ninguém descobrir aonde ele levava, na vaca de trás, ele amarrou a da frente com a de trás e na de trás no rabo, pegou um galho cheio de folhas e à medida que a vaca andava, ia abanando o rabo e apagando as pistas. E levou esta vaca para a gruta de Pilos, onde lá dentro, na gruta de Pilos, este bebê Hermés sacrificou, cortou em 12 pedaços as vacas e imolou ao Eterno. E ele então se tornou o primeiro imortal dentro de toda a história das hierarquias gregas, dentro dos deuses gregos. E depois de sair de lá, ele voltou tranquilamente, deixou os restos lá, das tripas de uma delas, pegou um casco de tartaruga e fez a lira, a famosa lira de Hermés. E esta lira ele veio tocando. E quando Hermés quando Apolo, terrível, que cuidava das vacas, Apolo é a própria divindade crística, e as vacas, o rebanho, representa a própria humanidade. Quando ele cuidava da humanidade, Admeto representava aquele que representante do governo culto do mundo, que cuida da própria humanidade. E quando ele percebeu que tinham sido roubadas 2 vacas suas, ele ficou fúrio e procurou. E quando encontrou Hermés no meio do caminho, tocando aquela harpa feita num casco de tartaruga, ele descobriu pelas cordas, que eram as tripas daquela vaca, a vaca. Aí ele falou: moleque, foi você que roubou. Ele falou: não fui, não foi. A mãe então tomou as dores, Maia, que é a ilusão, tomou as dores de Hermés. E o que aconteceu então? Aí chamaram Zeus. Zeus olhou para o neto, né? Aliás, pelo próprio filho, né? que ele conhecia. Olhou, falou: te conheço, eu sei que você não está falando a verdade. Então, aí ele falou: tem que falar a verdade. Aí ele, veja só, ele negociou com Zeus e falou que a verdade ele não falaria. Zeus exigiu, então ele falou: eu falo minha verdade. E Zeus aceitou. Aí vem a linguagem hermética, a linguagem de Hermés, que é a linguagem que fala minha verdade e a outra minha verdade, e o homem tem que conseguir. Então, aí nasceu todo esse processo. E o que fez Apolo? Apolo, encantado com aquela lira, aquela harpa que ele tocava, não é? Feito com aquela casca de tartaruga, trocou aquela lira, né, que ficou sendo a lira de Apolo, e em troca dele deu o caduceu, que virou sendo o caduceu de Mercúrio. E o caduceu representa exatamente o nosso cérebro com a nossa medula, que é a figura central do caduceu. E o caduceu tem 2 serpentes enroladas, que representam os 2 dutos etéricos, Pingala e Ida, que nós temos. Ou seja, é a representação daquilo que a gente tem de mais sagrado e que desperta os nossos poderes superiores, que chama-se caduceu de Mercúrio, que é formado pelo nosso cérebro, pela nossa espinha e por 2 dutos, pela nossa medula, que é o sistema nervoso central, e 2 dutos, que é Pingala e Ida. Pingala, que é ligado ao sistema nervoso vago, e Ida, que é ligado ao sistema nervoso voluntário. Ou seja, um sistema que impressiona todo o nosso sistema nervoso e nos torna sensitivos, percebendo vibrações mínimas, clarividências, etc., e tudo mais ligados a estas capacidades. Aí vem, então, Hermés da linguagem das meias palavras. Por que eu falei isso? Exatamente pela sua pergunta de Sator que você falou, é que nós demos meia indicação. A outra metade você tem que conseguir. Quando nós falamos do tarô, o tarô é a linguagem que Hermés deu. Então a tábua das esmeraldas, ela é representada fisicamente como a própria linguagem do tarô egípcio e dos tarôs propriamente dito. É uma das interpretações da tábua de esmeraldas. Então a tábua de esmeraldas era a linguagem iniciática. E se você entrar na iniciação eubiótica, você vai ter também as tábuas de esmeraldas adaptada já para o ciclo futuro, que é o ciclo de Aquário. É um tarô que a humanidade não conhece, que é o tarô de Aquário, que é ensinado apenas em escolas de iniciação. Eu estou torcendo para que esta liberdade nos seja dada para trazermos esse tarô de Aquário no momento presente. Se for dada, nós o faremos e até distribuiremos para todos vocês. Mas temos que aguardar esta autorização, ainda não pode ser dado. Então, esta tábua de esmeralda, o que é? É uma linguagem hermética, que é o próprio tarô, que são figuras sagradas. E quando o discípulo entra, medita, pesquisa, estuda essas tábuas, elas inseram dentro de si uma série de conhecimentos que vão ser revelados ao próprio discípulo. Aí vem, então, a linguagem das meias palavras herméticas, que é o próprio tarô. Ele traz o conhecimento, mas você tem que buscar. É a mesma coisa que a Bíblia que eu acabei de explicar, não é?
é? Ela tem atrás da letra que mata a verdade, o Espírito que vivifica a própria verdade. Se você se esforçar para entender, o Espírito Santo se manifesta. E o Espírito Santo é a própria consciência daquele ser que escreveu o texto na Bíblia. Ele vai jogar a verdade que ele tentou passar naquele escrito diretamente na sua cabeça. E o tarô é a mesma coisa, só que seria através da tábua de esmeraldas ou conhecimento de Hermes ou Trismegisto. Mas estão dormitando poderes que todos nós possuímos, independentemente de credo religioso, independentemente de condição social, filosófica, de condição cultural. Nós temos isto em essência, em latência, é uma capacidade intrínseca, pertinente a cada um de nós. E nós podemos libertar esta capacidade gradativamente em função do nosso merecimento. Falando do Sator, falamos da tábua das esmeraldas, que são processos através dos quais a gente pode receber metade do conhecimento e pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, a outra metade vai brotar de dentro para nós. Cada lâmina do tarô ligado à tábua das esmeraldas, nós temos todo o conhecimento sagrado. Nós temos praticamente o conhecimento equivalente a um livro do tamanho de uma Bíblia para cada uma das 22 lâminas. E o tarô é uma linguagem dinâmica, e o tarô nada mais é do que a linguagem das hierarquias envolvidas com a humanidade. Ele traz dentro de si toda a mitologia. E a mitologia vem de mitos, logia. Mitos quer dizer oculto, e logia vem de logos, conhecimento. Então mitologia é o conhecimento do oculto. E tarô, ele vem do jogo dos arcanos. São 22 arcanos. Então arcano quer dizer mistério, quer dizer segredo. E mito quer dizer segredo, quer dizer mistério, quer dizer desconhecido. Então não existe diferença entre mitologia e tarô ou arcano. É exatamente a mesma coisa. E toda a mitologia está inserida dentro do tarô. Por isso que uma das maneiras que vai facilitar a cada um de vocês entender o tarô é estudar a mitologia. Entender a mitologia é praticar o tarô. São duas coisas são duas faces de uma mesma moeda, dois extremos de um mesmo conhecimento. E a linguagem dos arcanos, ou a linguagem da tábua das esmeraldas, significa então todo o envolvimento das hierarquias com a humanidade. E dentro desse envolvimento, obviamente, existe a figura do faraó, existe a figura de todos os seres hierárquicos que se manifestaram para o povo egípcio, e ligado também à iniciação egípcia. E dentro desse conhecimento, você pode, Orlando, adquirir a outra metade. Agora, quanto à frase que você passou, algumas palavras, elas estão dentro de mantras, que eu conheço, e outras palavras, aqui existe uma mistura de palavras, eu não sei se eu entendi direito ou não, ou do jeito que você passou, não está muito correto. E também aqui tem chamados de palavras que, mudando a posição das letras, também dá uma formação que nós chamamos anagramática, ou seja, mudando a posição das palavras, ela dá um outro significado. Então eu vou pedir que você mande isto escrito, mas não o que você acha, né? Porque senão a gente não vai ter resposta, não vou chegar a uma conclusão. Mas o texto realmente original que você conseguiu, a referência, né, que você teve, onde você conseguiu este escrito, eu gostaria que você mandasse por carta para nós, ou então por fax, né? E a gente recebendo isto, olhando palavra por palavra, a formação delas, aí dá para ver se elas estão agrupadas ou não agrupadas, se elas estão corretamente escritas, e a gente pode então te passar o significado. Fica combinado então, Orlando? Eu aguardo o seu fax ou a sua carta e a gente responderá aqui, porque muitos ouvintes ficaram curiosos, mas é interessante ter o texto completo. Pelo que você escreveu, está misturado aqui. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais dos simbolismos, porque toda a verdadeira iniciação é simbólica. A humanidade toda está se iniciando aos trancos e barrancos através das religiões, vai aqui, vai ali, sai dessa, entra naquela, não é? Todo mundo está buscando a verdade, mas todo mundo busca fora de si a verdade, quando ela está dentro de nós. A verdade está dentro de nós, e o templo que a gente deve ir é o nosso templo interior. Isso não quer dizer que nós não devamos ir a templos, lógico que devemos, porque nestes templos é onde a gente vai poder fazer a nossa Eucaristia, o nosso encontro com a nossa realidade. Toda a religião é importante, e vale dizer que se você tiver um filho, qualquer idade que seja, é importante que ele vá a uma religião, qualquer que seja,
pode ser qualquer tipo de religião, eu falo das verdadeiras religiões, pelo menos uma vez por mês, para manter viva dentro dele a chama da espiritualidade. Então, você deve levar, por exemplo, num centro espírita, você deve levar numa igreja, no culto crente, não é? No culto israelita, quer dizer, qualquer religião que realmente possa possa manter este nível do sagrado dentro do seu filho. Este é ponto certo. E até interessante que você vá assistir vários cultos em várias religiões para poder se fixar melhor dentro de uma delas, não é? Este é um ponto importante. E não aceitar uma porque te disseram para aceitar, mas pesquisar, analisar, isto é muito importante. Fazendo isso, você também estará fazendo o ecumenismo, ou seja, a ligação em busca de uma religião única. Então, a linguagem simbólica é uma linguagem de iniciação. Toda a humanidade está se iluminando, né? Está procurando a iluminação, procurando se iniciar nesse jogo da ignorância, no tranco, no barranco, mas dando essas cabeçadas, entrando, saindo aqui e ali. Mas quando entra realmente numa escola de iniciação, uma escola das várias linhas, existem muitas linhas, nós entramos naquilo que nós chamamos de iniciação simbólica. Simbólica devido aos símbolos existentes na própria iniciação. E dentro da iniciação, segue-se a linguagem hermética de Hermes o Trismegisto, ou 3 vezes grande. E o princípio hermético de Trismegisto, que é o mesmo Tote, que é o mesmo Mercúrio dos romanos, Tote dos egípcios, é dar meia verdade. E a outra meia verdade depende exatamente de cada um conseguir pelos seus esforços. E entrando nisso, existem todos os símbolos da iniciação. E à medida que o discípulo vai decifrando o símbolo, ele vai entendendo a outra metade que lhe falta. E essa metade que lhe falta vai dando consciência. Então ele vai, à medida que ele decifra o símbolo, ele vai entrando na consciência superior, ele vai entrando no estado consciencial mais elevado, e ele vai entendendo os símbolos. Ou seja, ele começa a entrar agora na terceira fase, que é a iniciação real. Real de valor, real de realidade, real de consciência. E este é o processo de uma escola de iniciação. Então, a linguagem simbólica é fundamental para que todos entendam as grandes verdades sagradas. E estas verdades estão inseridas, elas estão guardadas, mantidas, sempre também de uma forma velada, através dos tempos, através dos primórdios, sempre nos símbolos. E esses símbolos estão à nossa vista, constantemente à nossa disposição, só que nós observamos, mas não enxergamos a verdade que está inserida e escondida atrás do próprio simbolismo. Muitas vezes, devido à ignorância, nossa ignorância, devido também ao nosso desconhecimento das verdadeiras coisas sagradas. E nós então não conseguimos enxergar, perceber grandes verdades que os símbolos encerram em si mesmo como verdadeira essência. Aí vem a linguagem simbólica. Todas as religiões, todas as filosofias, elas têm um simbolismo próprio. E dentro de um estado de consciência, quando nós acordamos para o espiritual, nós começamos a enxergar estes símbolos e começamos a ver as verdades escondidas atrás desse símbolo. É exatamente a própria Bíblia. A linguagem bíblica é uma linguagem que tem escondida atrás da letra que mata aquele que está lendo, não entende nada, o Espírito que vivifica a verdade, que é o Espírito Santo. Quando nós, através de um processo mental, de uma luta, de uma busca de entendimento de um trecho bíblico, que é a letra que mata a nossa ignorância, podemos dizer, e mata também todo esse ímpeto de busca da verdade, porque a gente não entende, acha que é burro, acha que é incompetente. Mas se a gente se esforçar, tentar entender aquela letra que mata a verdade, atrás dela existe o Espírito que vivifica a própria verdade, e ela nos revela, este Espírito nos revela a verdade, o verdadeiro teor, o verdadeiro sentido que aquele ser especial que escreveu aquele texto da Bíblia quis passar para nós, mesmo que usando um aramaico, mesmo que usando o hebraico antigo, e que a linguagem, a tradução ao longo dos tempos deturpou. Então, mesmo lendo um texto em português hoje, atrás daquele texto em português existe a essência que aquele ser quis passar. Este é o Espírito da Palavra. E esse Espírito da Palavra nada mais é do que o Espírito Santo, aquele ser que nos fala. Os crentes falam, puxa, eu tenho o Espírito Santo agora, eu ganhei o Espírito Santo, o Espírito que me permite falar em línguas. Exatamente este Espírito Santo, no contexto eubiótico, é este Espírito da Palavra, ou seja, a própria consciência de quem escreveu, que entra na nossa consciência e nos dá a verdadeira essência, o verdadeiro conhecimento
entendimento daquilo que está inserido na própria escrita. E os símbolos sagrados também têm este mesmo processo. Quem criou, quem elaborou, quem realmente fez aquele símbolo, ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo para passar para nós. E quando nós usamos aquele símbolo como meditação, tentando entender, de repente algo medita. Aí vem a meditação, o significado daquele símbolo. Ou seja, atrás daquele símbolo que mata a verdade, que é um símbolo que não diz nada, é um símbolo esquisito, é um símbolo que nós não temos consciência para entendimento, existe o espírito que vivifica o símbolo, que é exatamente o conhecimento de quem criou aquele símbolo que vai chegar para nós. É a própria linguagem do Espírito Santo também. E nós falamos de espíritos que passam esses conhecimentos para nós, espíritos estes ligados a uma quinta hierarquia. E esta quinta hierarquia está sempre conectada com a cabra, com o bode andrógeno. Nós sempre ouvimos falar do bode andrógeno Baphomet, não é? Que realmente são símbolos assustadores, alguém tem até medo de ouvir, mas é tudo bobagem, são simbolismos, né? E a transformação da cabra e do bode em carneiro, que já seria uma segunda fase evolutiva. Nós podemos dizer que os simbolismos da cabra, simbolismo do bode, inclusive do Baphomet, representam o aspecto negativo, representam o aspecto da ignorância, um aspecto de luta, de raiva. Mas à medida que todos esses valores de cabra-bode são transformados em carneiro, representa então já o chifre para baixo, um chifre diferenciado, que é o símbolo dos próprios avataras. Aí vem o carneiro como símbolo dos avataras. E o carneiro tem aquela força na cabeça, é aquele que realmente leva, é o Áries, representa o símbolo de Ram. Então, grandes seres usavam como expressão de comando, como expressão de luta, o próprio carneiro, e usava os seus chifres e também usava a sua pele como proteção. E nessa transmutação de cabra e bode em carneiro, numa segunda fase, ela transmuta numa terceira fase para cordeiro. O Cordeiro de Deus, Agni, o Cordeiro de Deus, que nós temos pintado em todas as igrejas. Aí vem o significado de Jesus como Cordeiro. Ele significa então todos aqueles processos do mal, do negativismo, da ignorância, ligado à cabra, ao bode, transformados em carneiro numa fase intermediária, para serem o próprio Cordeiro imolado ao sagrado. Agni, o Cordeiro de Deus, como o próprio Jesus pintado na maioria das igrejas. Essa alegoria de Jesus com o Cordeiro é direta. E existe o sacrifício do Cordeiro em analogia também ao sacrifício da cruz. E este simbolismo que nós falamos é apenas um. Existem muito mais simbolismo. Nós falamos também já em programas passados do simbolismo da serpente, do simbolismo das cobras. Serpente é ser 5, não é? Então a língua portuguesa, ela está se tornando uma língua sagrada. E esta língua sagrada, ela vai ter os mesmos valores da sagrada língua hebraica, com seus 22 caracteres. Cada um dos 22 caracteres ligados a uma das 22 letras do tarô, que identificam as 22 lâminas, as 22 lâminas cada uma do tarô maior. E o tarô maior, as 22 letras do alfabeto hebraico, nada mais são do que os 22 caminhos da Kabbalah. E a Kabbalah nada mais é do que a árvore sefirotal, a árvore das 10 sefiras, das 10 chaves do conhecimento, que representam o 10, o itinerário de Ió, o itinerário evolutivo. Todo conhecimento humano são 10 atributos de Deus, são 10 conjuntos de conhecimentos, as 10 sefiras. E elas estão interligadas, interconectadas, exatamente pelas 22 letras do alfabeto hebraico, as 22 letras do tarô, lâminas do tarô maior. Aí nós temos a árvore sefirotal, que nós chamamos de Kabbalah. E a árvore sefirotal é uma árvore que permite o entendimento global da Bíblia. É isto que as pessoas falam, ele é ocultista, tem a Kabbalah. Não, a Kabbalah é o próprio entendimento da Bíblia. E a árvore sefirotal é a árvore do conhecimento que permite entender o Gênesis, onde teve a primeira árvore, aquela árvore do paraíso, a árvore do bem e do mal, do jogo polar, da mente e da emoção, do homem e da mulher, do bem e do mal, do certo e do errado, que representa que ela está enroscada com a serpente, não é, que tentou Eva. Então a serpente já significa a quinta hierarquia no jogo do bem e do mal. Então representa o lado bem e o lado mal das coisas. Ou a hierarquia angélica, a quinta hierarquia angélica, que é Vênus, caída na humanidade. Então a Kabbalah permite entender a árvore do paraíso, permite acompanhar folha por folha, frase por frase, letra por letra da Bíblia inteira,
até chegar no Apocalipse, naquela outra árvore, que é o reflexo da árvore do paraíso, que está na Nova Jerusalém, aquela cidade que desce dos céus, a cidade dos redimidos, a cidade dos 12 vezes 12 mil escolhidos, ou 144 mil escolhidos da raça hebraica. Então nós temos todo este processo dos grandes mistérios bíblicos, e a Kabbalah permite entender então toda a Bíblia. Então veja que é um simbolismo. Bom, a Kabbalah é um símbolo, não é? É uma árvore, tem aquelas figuras da Kabbalah, aquilo é um símbolo. É um símbolo, mas é um símbolo que permite um entendimento muito maior, um entendimento muito superior. Nós vamos continuar a falar desses simbolismos